Um novo tempo é esperado no Natal. Esse novo tempo vem transformar toda a humanidade. Esse evangelho a gente ouve numa outra narração no domingo. Se vocês perceberam e se lembram, vocês são leitores, vão à missa pelo menos todos os domingos, e a gente ouviu esse evangelho narrado por outro evangelista. Mas de um modo muito particular, a palavra de Deus, ela quer falar a vida, ela quer nos dar uma resposta prática da vida. Mas para entender a vida, e a vida humana sobretudo, a gente tem que voltar pelo menos a 4 bilhões de anos atrás, quando Deus decidiu pela vida nesse mundo. E de fato, pensou que nós estaríamos aqui sem compreender a totalidade da vida, porque a gente, se tem vida neste mundo há 4 bilhões de anos, se a gente vive 70, 80, 90, 100, um pouquinho mais, a gente pode compreender muito pouco o que é toda a vida. Mas a gente tem que entender o que é a vida a partir do Evangelho. Por quê? Jesus assume a vida humana na totalidade, menos no pecado. Porque toda essa construção, que não era uma construção própria dos judeus, e que muitos judeus durante algum tempo e ainda até hoje não conseguem compreender como Deus se fez homem. Existe até uma corrente de judeus chamadas messiânicas, que acreditam que Jesus até é o Messias, mas não acreditam que Jesus é Deus. E aqui está o nosso diferencial. A cruz nos apresentou Jesus Deus. E o que celebraremos por ocasião do Natal nos fez olhar Deus como humano, Deus na realidade humana, Deus não como alguém ausente da nossa história, mas presente, e presente inclusive na nossa humanidade, nos nossos sentimentos, repito, menos no nosso pecado, para que Ele assumisse ser pecado. É importante sempre repetir isso, porque esse é o grande mistério da nossa salvação. Mas é um mistério que para nós é revelado. E eu acesso esse mistério de salvação para a minha vida quando de fato vou vivendo no caminho do Evangelho. E qual é o caminho do Evangelho para essa noite? Primeiro, boa notícia. A boa notícia dada aos pobres. A boa notícia dada aos perdidos. A boa notícia dada àqueles que, sem condições de acessar ao céu, recebem do próprio céu em Jesus Cristo condições de experimentar, adorar o Pai por Cristo, no Espírito Santo. Isso que havíamos perdido desde a narração, não é mitológica, mas realística do livro do Gênesis. Mas o que o pecado feriu em nós? A gente precisa pensar. Se a gente antes reconhecer o que é salvo, a gente tem que ser salvo de alguma coisa. Porque muitos de nós não reconhecem Jesus como Salvador. Por isso, muitas vezes a pergunta do Evangelho é aquela: quem eu sou para vocês? Um psicólogo? Um médico? O resolvedor dos problemas que você cria? Não, Jesus não é nada disso. Ele é Deus, em primeiro lugar. Depois Ele pode ser tudo, como Deus é. Mas antes Ele é Deus. E é essa experiência de ser Deus que João pede, que confirma. É Ele o Cordeiro de Deus? Porque no momento oportuno João aponta e diz: é o Cordeiro de Deus. É o caminho que nós esperávamos. É aquele que vem selar todo o sacrifício com o seu sacrifício e dar à humanidade um novo sentido. Um sentido de eternidade, não mais o sentido do cemitério. Mas qual é o sinal, qual é a comunicação que os milagres de fato nos apresentam? É vida, é resgate de vida, mas da totalidade. Nós como homens, vai dizer Aristóteles, um filósofo, 300 anos antes de Jesus, e por isso que está bem completo o Evangelho, já era conhecido da turma que o escreveu. Ele diz que o homem é formado de 4 grandes naturezas. A primeira, material, a gente tem que comer, a natureza material. Aqui, tem
ferro correndo nas nossas hemácias, Fe+3, que faz o nosso corpo oxigenar. A gente tem cálcio, né, nos nossos ossos, porque a gente tem que comer cálcio. O cálcio faz o mármore também, tem tantas e tantas outras. Mas a gente não é só isso. Existe uma segunda natureza, que é a natureza que Aristóteles e também São Tomás de Aquino diz que é a natureza vital. Então também nós somos vida. Feito uma planta, a gente tem condição de se reproduzir e de assimilar um corpo que está fora e fazer esse corpo alimento. Eu como uma azeitona e essa azeitona vira parte do meu corpo. Mas a gente não é só isso. Nós também temos alma. E alma é justamente a capacidade de ter instintos, olha que bonito, instintos e se locomover. A planta tem vida, mas não se locomove, não tem instintos. Eu posso falar, a minha planta está sentindo, mas ela está sentindo que você podou ela errada, não porque ela tenha sentimentos. A gente não vê planta gritando ou ela dando na orelha da gente quando a gente faz uma poda má nela, mas o cachorro sim. Se você vai lá mexer na comida, você pode ser o melhor amigo, que ele vai te morder, porque ele tem uma natureza instintiva, no caso ali a defesa. E aí a última, mas não menos importante, que marca a nossa pessoa, é a natureza espiritual, e nela nós temos duas faculdades. Padre dá essa aula, mas eu já começo no que é importante. A natureza espiritual nos dá razão, que é inteligência, e vontade ou liberdade. Então nós somos livres porque somos espirituais. Mas o trabalho de Jesus é o homem todo. Por isso, diante do homem todo, ele se faz todo. Transubstancia-se na fração de pão e de vinho, mantém toda a organicidade, a materialidade do pão e do vinho, mas vem se fazer pessoa através dele. E é assim que acontece a nossa transformação. No nosso instinto, lá na nossa animalidade, tá igual o cachorro, bateu, levou. Porque o cachorrinho você ensina. Se você pegar, não é para agredir não, né? Mas você pegar um pedaço de jornal, quando ele é pequenininho, né? Ele entrou dentro de casa, você bater, fazer o barulho e mandar ele para fora, ele vai aprender. O ser humano não. Ele apanha e, né? O ser humano consegue gostar de quem não gosta dele, né? Tem casamento que a mulher gosta do homem e o homem não gosta dela. O homem gosta da mulher e ela não gosta dele. A gente vê isso claramente, mas não é o caso. Isso é um caso para outra prosa. Mas os animais não. Então, qual é o recado que Jesus manda para João, para que João compreenda que de fato ele sempre será aquele que transforma a vida de 4 bilhões de anos e torna significante esta vida para a eternidade. Ele vai dizer: não são apenas os sentidos que eu curo, mas a partir dos sentidos eu curo tudo. Por quê? Para não enxergar a terra, e tem muitas pessoas que nascem sem ver, e são amadas por Deus sem nunca ver. Tem pessoas que nascem paralíticas e não há cirurgia que as recupere. Então Jesus não está falando apenas do nível biológico. Ele está falando de uma cura espiritual, que é onde o pecado fere com mais força. É a cura dos nossos sentidos espirituais. O que é? A cegueira, muitas vezes, de uma inteligência direcionada e ideológica ao ódio, porque quando alguém oprime a gente, todo mundo sente o coração bater ou sente no estômago, mas o que a gente faz com o sentimento que nós recebemos é que nos torna humanos. É o que a gente faz com a dor que faz a gente sofrer ou não, porque eu posso ficar só no nível da dor. É o que eu faço com aquela ofensa, alimentando aquela ofensa. Então, muitos seres humanos alimentam a sua cegueira dizendo: eu não quero enxergar, porque eu não acredito no que está para além dos meus olhos. E mesmo não tendo nem miopia, não conseguem ver além. E Jesus manda esse recado para João: olha como eu faço as pessoas verem além. Os paralíticos andam.
Quantos de nós, mesmo cristãos, e eu não estou falando de quem não pode andar, como de vez em quando eu falo assim, se você pode ir à igreja, vá. E aí tem um monte de gente que escreve para o padre e fala assim, ai padre, eu estou doente, eu recebo comunhão em casa, o senhor fica falando, não é para você, mas é às vezes para o teu vizinho, ou para quem pode, e não faz. Então, o que eu faço com os meus sentidos? Os leprosos, o que é lepra? Até hoje a hanseníase é o quê? Insensibilidade. E tem um monte de gente insensível hoje. Tem gente com a pata de elefante. É claro que se você toca um dedinho elas choram, mas a pata é de elefante para ofender a gente. Vide redes sociais, que as pessoas parecem que não têm uma identidade e deita a caçuleta nos outros, sem ao menos conhecer, sem entender, sem nunca ter vestido o calçado do outro. Os surdos ouvem. Quantas pessoas não ouvem a Deus? E Deus não fala como um tagarela, Ele fala no silêncio. Por isso diz a revelação, a Dei Verbum, um documento do Vaticano II, que Deus deixou tudo o que Ele criou, tudo isso é palavra, nós somos palavras. Então, o que Jesus ensina a cada um de nós é, de fato, ressuscitar da nossa morte, de tudo aquilo que nós guardamos instintivamente, a raiva, a ira, a falta de perdão, a falta de esperança, e abrir os nossos sentidos, não só biologicamente, como também Ele pode curar. Eu creio, estou aqui pelo um Deus de cura, mas de um Deus que também nos deu capacidade espiritual para ver além, como diz São Paulo, pela fé. Pela fé eu antevejo aquilo que a minha realidade humana não vê. Para fazer o quê? Fazer que eu tenha sensibilidade e ter possibilidade de encontrar até no meu irmão que me oprime um sinal de Deus, lembrando que Cristo na cruz nos deixou isso, na sua solidão, na sua dificuldade. Curar a minha insensibilidade, não só física, biológica, mas espiritual, diante da realidade do outro, porque se Deus é solidário à minha humanidade e a todos os meus sentimentos, menos as minhas escolhas, no caso o pecado, Ele também quer nos constituir homens e mulheres sensíveis, senão a gente não vai perceber a sua presença nem na manjedoura, nem tampouco na cruz. E isso é necessário para provar que Ele não é o Espírito, Ele é um ser humano, como a igreja nos ensinou desde o século IV. E aí sim, diante dos mortos ressuscitando, ou seja, diante daqueles que mesmo vivos estão caídos, estão cansados, nós somos evangelizados. E é essa boa nova que chega no nosso coração, fazendo com que de dentro para fora a gente se transforme, porque muitas vezes as nossas atitudes, elas são só para o padre ver, são só para os outros verem, e não esse o sinal da conversão. A conversão é quando esta força, adquirida pelo nosso batismo, reinflamada pela efusão do Espírito Santo, dá respostas sem que a televisão veja, sem que o Instagram tire uma foto, sem que nada. Esta é verdadeiramente a atitude do coração de Deus pulsando no nosso coração. O que São João da Cruz nos ensinou, junto com Santa Teresa de Ávila, grandes místicos, é justamente viver isso. Viver o amor não como um sentimento, mas como um ato de oblação para o outro, aprendendo isso na cruz. E não é diferente a cena da cruz, que nos salvou e nos redimiu, que se completa pela cena da manjedoura, preenchida de Deus que se fez frágil, para confirmar inclusive o que São Paulo também nos ensinou. É na fraqueza que somos fortes. E eu encerro dizendo isso. É na fraqueza que nós somos fortes. É falando da nossa surdez, é reconhecendo a nossa morbidade, a nossa paralisia espiritual, que o Senhor, de dentro para fora, nos transforma. Porque sem um novo olhar, sem um novo ouvido, sem uma nova sensibilidade, não adianta Deus fazer um novo céu e uma nova terra.
que ele não terá ninguém para admirar. O novo céu e uma nova terra depende de novos olhares, novos ouvidos, novos sentimentos, que só no Criador de novo nós podemos buscar. Se um dia nossos pais perderam a sensibilidade no paraíso, somos nós, a geração que em Cristo e desde a cruz, renascidos pelo seu sangue e pela sua água, somos renovados no seu amor. E que assim seja, que a esperança possa chegar a cada um de nós de dentro para fora, e curados de todos os males físicos e sobretudo os espirituais, possamos ser aqueles que vivem com a liberdade e com a razão dos filhos e filhas de Deus, e proclamam o céu já aqui na terra, porque tem poder de ver pela fé aquilo que ainda não aconteceu plenamente a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 operadora 11 42 00 80 80.